Olha, desde que saiu a pesquisa Data Control à Tribuna, no dia 23 de agosto, com os números da preferência popular, ou seja, esse número momentâneo, uma análise momentânea das intenções de voto para as eleições municipais em Rio Branco, que nós decidimos trazer aqui o professor Nilson Euclides, professor, analista político, cientista político, autor, escritor de mão cheia também, e sempre está aqui conosco para fazer análise política do cenário acreano, do cenário da capital também. Então, baseado nessa pesquisa, nós dissemos, vamos trazer o professor Nilson Euclides, logo que a sua agenda disponibilizar um tempo, para a gente bater um papo e tratar desse tema. Professor Nilson Euclides, muito boa noite. Boa noite, Alan. Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Como é que estão as aulas na faculdade? Tá tranquilo. Graças a Deus, estamos caminhando aí para mais um semestre. Antes de mais nada, vamos ver as pesquisas. Produção, põe no ar as pesquisas para a gente comentar aqui. Pesquisa Data Control à Tribuna, essa daí, professor Nilson Euclides, é a espontânea para prefeito de Rio Branco. Nela, Tião Bocalhão aparece com 9,8% dos votos, Márcio Bittar, também do PSDB, com 4,8%, Sérgio Petecão tem 3,8% das intenções, o prefeito Angelim aparece com 3% e o ex-governador Binho Marques com 2,8%. Perpétua Almeida, do PCdoB, com 1,3%, a deputada federal. O Jorge Viana, olha só, aparece com 1,3%. O apresentador e deputado Edivaldo Souza com 0,8%. João Correia com 0,3%. E Henrique Afonso com 0,3%. Henrique, que já é o pré-candidato do PV. Não sabem porque essa pesquisa foi espontânea, ou seja, não foi essa daí que é estimulada, 72,8%. Na estimulada, Tião Bocalhão aparece com 30% das intenções de voto. Márcio Bittar tem 17% das intenções de voto. Binho Marques aparece com 15,5%. Edivaldo Souza, olha só, 9,3%. E Perpétua Almeida, 7,3%. Fernando Melo já aparece nessa, com 3%. Ciba Machado, 2,3%. Ney Amorim, que também não aparecia na outra, aparece nessa com 2%. E João Correia com 1,3%. Henrique Afonso, novamente, 1,3% das intenções de voto. Nenhum ou nulo, 4%. E essa foi a pesquisa estimulada. Não sabe, 7,3%. Professor Nilson Euclides, qual é a mensagem que esses números estão passando? Em primeiro lugar, que esses números, obviamente, não vão representar os números efetivos quando o processo eleitoral se deflagrar a partir do ano que vem. Isso é só uma avaliação de momento. O que nós temos, o que é significativo a gente saber, que existem na espontânea, eu acho que esse é o dado mais interessante para a gente, considerando que 72% das pessoas ainda não sequer decidiram seu voto, ou seja, a eleição não é um tema que está em pauta na população acreana ainda, mas uma parcela de cerca de 30% de cidadãos, esses sim, cidadãos que têm, de certa forma, uma preocupação maior com essa questão eleitoral, quer dizer, não são aqueles eleitores que se decidem quando o processo se deflagra, mas são eleitores que têm seus votos normalmente consolidados por um processo de acompanhamento da administração, do governo municipal e também dos discursos de oposição. Então eu acho que o dado interessante para a oposição, nesse aspecto, é que os três candidatos da oposição aparecem, os dois candidatos da oposição aparecem em primeiro e segundo, e em terceiro o ex-governador Binho Marques com 15,5%. Então eu acho que esse é o dado relevante para a oposição, porque trata-se de voto que a gente pode chamar de voto, uma parcela de eleitores consolidada no eleitorado acreano. Uma coisa que eu achei interessante é a memória eleitoral do ex-governador Binho Marques. Como é que o senhor faz essa leitura? Ele na estimulada, na espontânea, Binho Marques aparece aí logo depois de Raimundo Angelim, que é o atual prefeito, lá na 5ª colocação, e na estimulada, eu falei da espontânea, e na estimulada, Binho é o 3º colocado, né? Logo depois de Bocalhão e Márcio Bittar. Por que, professor Nilson Euclides? A explicação, uma das explicações, é porque é muito difícil você tentar apresentar uma explicação que dê conta de explicar todas as nuances e a complexidade que é um processo eleitoral. Mas o dado é significativo no seguinte sentido: você tem uma parcela de eleitores que já tem, que acompanha o processo, que antecede a deflagração das eleições, e esses eleitores, normalmente, eles têm uma vinculação partidária, ideológica. Então não é novidade que um ex-governador que saiu, de certa forma, bem avaliado, tenha essa, digamos, essa memória e essa representação nesse universo de eleitores
que já tem, de certa forma, uma preferência. Eu chamo a atenção porque Binho está bem à frente de outros grandes nomes do PT, como o próprio prefeito Raimundo Angelim e do próprio senador Jorge Viana. Isso quando eu falo da estimulada. Binho, ele realmente aparece muito bem colocado. Enfim, o senhor acha que isso tem a ver com essa boa gestão do Angelim, do ex-governador Binho Marques? Tem a ver com ele ter apresentado bons números? Trabalhando com a perspectiva que nós estamos falando do eleitorado que tem uma certa articulação com esse universo eleitoral, né? Nós entendemos o seguinte: o governador Jorge Viana, ele tem demonstrado que aponta para digamos, uma carreira política com dimensões nacionais. Então esse eleitorado que é... Mais politizado? Nós não vamos chamar politizado, mas vamos dizer que acompanha mais esse processo, não se preocupa com eleições no ano que ocorre o pleito. Esse eleitor sabe muito bem que, pelo menos até as informações que a gente tem aqui, não há um interesse do senador Jorge Viana em tentar um cargo executivo no município. Ele está muito mais preocupado em ter uma projeção nacional. E eu acho que esse eleitor, que é um pouco mais qualificado, digamos, ele entende essa mensagem. Já sabe disso. Já sabe disso. Talvez seja essa a explicação da ausência, digamos, da performance tão, digamos, aquém do que em outras oportunidades. O presidente da Executiva Regional do PT, aqui mesmo no Gazeta Entrevista, o jovem Leonardo Brito, ele disse que o fato de Bocalhon estar em campanha já há 3 eleições, ele deveria ter números maiores do que esses 30% apresentados na estimulada. O senhor concorda? Eu acho que a avaliação que ele faz serve também para o governo. O fato do governo estar governando há 12 anos, os seus candidatos deveriam ter um percentual mais significativo, o que não ocorre. Então, acho que o governo... Vale para um, mas vale para outro. Vale para o outro também. Eu acho que aí, eu não quero fazer julgamento de valor, claro, mas há que se ter um olhar bem, digamos, crítico sobre o que é hoje a Frente Popular, o que a Frente Popular vai oferecer em termos de candidatura. Muito cedo para falar, mas eu acho que é preciso avaliar que esse é um sinal que o eleitor está dando. Um sinal significativo. Para a oposição, a oposição vem se consolidando, sim. Não há que se questionar. Nós temos os resultados percentuais muito próximos daquilo que foi a eleição do ano passado. E esses candidatos, provavelmente o Márcio e o Tião Bocalhon, que são candidatos conhecidos, eles aparecem numa dianteira significativa, o que deve, sim, preocupar a Frente Popular. Eu acho deve preocupar. É preciso ter humildade, é preciso olhar esses números e não desprezá-los. O eleitor sabe muito bem, esse é um indicativo do que ele pode apresentar no próximo ano. O PT argumenta, e eu falo aqui dessa conversa que eu tive no Gazeta Entrevista com o presidente da Executiva Regional, Leonardo Brito, ele diz o seguinte: em 2006, nós elegemos a Frente Popular, ele fala nós, a Frente Popular, elegeu Binho Marques numa situação, digamos, semelhante na avaliação de Leonardo Brito, ou seja, o candidato não tinha essa experiência eleitoral majoritária, não saiu na frente nas pesquisas, mas conseguiu vencer as eleições no final por uma pequena vantagem, mas venceu. Dá para comparar aquela conjuntura de 2006 com a atual? Claro que não, absolutamente. Nós estamos falando de 2 momentos eleitorais distintos, com lideranças distintas. Jorge Viana, você não quer comparar a liderança que o Jorge Viana tinha em 2006 com a liderança que o prefeito Raimundo Angelim tem. São todas coisas distintas, não há nenhuma relação... Ou seja, essa leitura, então, do Léo está assim, Não, digamos, eu acho que há uma leitura equivocada, precipitada, que subestima, isso que eu acho importante a Frente Popular ter, né, que está subestimando um momento eleitoral. É claro que a gente não está dizendo aqui que a oposição fará o governo, ou que a prefeitura, o grupo que atualmente administra a cidade vai fazer. É muito cedo para falar. Mas que são números encorajadores para a oposição e preocupantes para o governo, sim. Agora, também tem que se relevar que esse é um discurso também que o próprio governo as lideranças da frente fazem, para que se mantenha um pouco a calma, porque assim não entre num processo de se precipitar. Então eu acho que é mais nesse sentido, mas eu tenho certeza que as lideranças da Frente Popular estão extremamente preocupadas com esses números. Eu estaria se fosse do governo. A oposição já tem seus candidatos bem delimitados. Márcio Bittar abriu mão de ser candidato do PSDB em prol de uma candidatura de Bocalhon.
O PMDB acena com candidatura própria, mas a gente já conhece a história de outras eleições, pode fritar o seu pré-candidato, como já tem feito. E também nós temos aí nomes aparecendo dentro da própria Frente Popular, como o de Henrique Afonso do PV, o de Perpétuo Almeida do PCdoB, e o PT ainda não decidiu o seu nome, o PT não chegou a um consenso com relação. Isso realmente é uma prova de que o PT está passando um momento de grandes dificuldades para escolher o nome, ou realmente está buscando essa unidade da frente como tem pregado? Mas o senhor me responde? Logo após o intervalo, vou dar uma paradinha e a gente volta com mais um bate-papo nessa interessante avaliação das pesquisas Data Control. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, eu volto com o professor Nilson Euclides. Até já.